Meus irmãos, Efésios capítulo 4, verso 25, até o verso 2 do capítulo 5. Hoje a gente vai continuar o que a gente começou semana passada, porque se Paulo começa falando que nós devemos ser novas pessoas, agora ele vai aplicar de modo prático o que ele falou semana passada. Então, do verso até o verso 24, a gente viu que a gente tem que ser um novo homem, abandonar o antigo homem, ser uma nova criatura, ser igual a Jesus. E a partir do verso 25, Paulo vai mostrar na prática como fazer essas coisas. Então, hoje é um sermão com mais divisões do que o normal. Eu não lembro de ter pregado nessa igreja algum sermão com mais de 4 divisões, e hoje, para os irmãos entenderem, serão 8. Então, eu já estou avisando os irmãos, não para desmotivá-los, mas para que os irmãos entendam que o texto é do mesmo tamanho, são 7 versículos, mas o texto exige essas várias divisões. Então, para ajudar a guardar essas informações todas, eu fiz aí um mapa mental da passagem, para ajudar um pouquinho com as 8 lições. Eu vou mostrar esse mapa mental todas as vezes que eu for repetir o ponto ou ensinar uma nova lição. Eu vou mostrar lá para os irmãos lembrarem e ajudar também, tá bom? Então, como tem bastante, pode pôr a imagem aí. A gente vai falar dessas 8 lições. Tudo bem, dado esse recado, então eu convido os irmãos a acompanharem a leitura aí do verso 25 ao verso 2, que diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha ao sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, será exposta. Que o Senhor fale aos nossos corações e que saiamos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, uma situação hipotética, mas é uma situação em que eu quero que você preste bem atenção e diga, não precisa dizer audível, mas para você mesmo e para Deus, qual seria a sua atitude no caso. João, nome fictício aqui, ia fechar um grande contrato que significaria basicamente a promoção dele na empresa, um aumento significativo no salário, e era um grande contrato, um grande acordo. Só que João, no meio das negociações, ele viu que tinha informações imprecisas sobre o produto em que ele estava oferecendo. Então não era totalmente mentira, mas também não era totalmente verdade o que ele estava falando, de modo que aquele que fecharia o parceiro comercial dele poderia sim ser prejudicado com essas omissões no produto que João estava tentando vender. E se ele fechasse, como eu disse, a vida dele mudaria da água para o vinho. Ele teria todo o sucesso financeiro possível.
Então, não só ele como o patrão dele começaram a pressionar e ficaram pressionados, e o patrão principalmente pressionando o João para que ele fechasse o contrato. E o contrato estava para ser assinado, a pessoa com quem ele faria negócio já tinha concordado com as partes, mas João sabia que tinha omissões dentro daquele contrato. E aquilo martelou a cabeça de João até o dia de fechar o contrato. E ele se viu diante de um dilema ético, que a gente se pega também em situações menores ou maiores: ceder à pressão e ser desonesto, mas saber que Deus vai perdoar e vai ter uma vida totalmente nova, totalmente cheia de dinheiro, totalmente com riquezas a serem desfrutadas, ou romper o acordo e falar para o parceiro comercial a verdade, com um risco iminente de não só não ter a vida transformada, como também ser mandado embora da empresa. É um dilema fictício, mas que a gente pode olhar no primeiro momento e falar assim: não, eu no lugar de João, eu jamais mentiria para o cliente, porque eu sou crente demais, então certamente eu falaria para o cliente a verdade, falaria para o cliente que tem omissões no contrato e romperia, mesmo que aquilo significasse rompimento de laços. Mas a gente se pega em situações cotidianas em que o dilema é o mesmo e a gente não tem essa resposta. Por exemplo, quando você faz alguma coisa que você sabe que o cônjuge vai ficar bravo ou não vai gostar daquilo, quantas vezes você fala a verdade por completa e quantas vezes você omite as informações que você sabe que o cônjuge vai ficar bravo? Eu fui lá em tal lugar, mas deu tudo certo. Mas aí a informação, os pormenores das informações você omite, porque senão a pessoa vai ficar brava e você não quer que a outra pessoa fique brava com você. Ou quando ficamos irados com um sujeito que faz besteira no trânsito, o dilema está ali: ceder e xingar ele de todos os nomes possíveis, ou ser crente e falar: não, vou assumir o prejuízo e mesmo que ele seja ruim de trânsito, eu não vou falar nada. A gente já viu, já falou tudo que era para não falar e mais um pouco. Ou quando a pessoa está sofrendo e a gente tem condições de ajudar, mas a gente vira a cara e finge que nem conhece a pessoa. Várias situações. Eu poderia ficar aqui a noite toda dando exemplo, mas eu só trouxe algumas para mostrar como o nosso coração é colocado nesse dilema, e dilema menores que o de João, que é um dilema que não existe, e que a gente facilmente cai no pecado, que a gente facilmente se entrega ao pecado, que a gente facilmente escolhe pecar deliberadamente ao invés de ser santo. A gente deliberadamente prefere omitir a verdade, isso é mentira, do que contar a verdade toda se for necessário. A gente deliberadamente prefere fazer coisas obscuras para que os outros não saibam, do que ser totalmente sincero às pessoas. Isso somos todos nós. Eu sou assim, você é assim. A gente luta contra isso. A gente luta contra esses dilemas da vida, mas é interessante como Deus resolve esse problema em nossas vidas, não deixando que a gente viva do jeito que a gente quer, não deixando que a gente viva de acordo com o que a gente ache certo ou errado, de acordo com cada situação, mas Deus coloca um modelo a seguirmos, Deus nos dá um padrão a seguirmos, Deus nos dá um exemplo, para o qual em todas as ocasiões nós devemos olhar e pensar: o que ele faria no meu lugar?
E esse exemplo, os irmãos já sabem quem é o próprio Jesus Cristo. E nesse sermão nós trabalharemos isso, num sermão que tem por tema: unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo. Unidos em Jesus, nós devemos imitar a Jesus. E a primeira lição desse texto, ela está no versículo 25, e nos ensina que unidos em Cristo devemos imitar a Cristo vivendo na verdade. Então, se a imagem estiver aí, vocês vão ter que me ajudar aí na mídia hoje, que eu vou voltar e vocês vão ter que mandar. Então, primeira lição: unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo vivendo na verdade. Interessante começar, antes de expor os versículos aqui, dizendo que eles estão intimamente ligados aos mandamentos de Deus. Eu quero trazer para os irmãos que Paulo aqui vai dar exemplos claros de como viver igual a Jesus, obedecendo a lei de Deus. E como que nós quebramos os mandamentos de Deus, principalmente a segunda tábua da lei, que diz respeito do 5º mandamento ao 10º. E esses 6 mandamentos nós quebramos com uma facilidade tremenda em nossas vidas. E Paulo vai nos condenar em cima da lei. Paulo vai apontar os nossos pecados em cima da lei, dos 10 mandamentos, desses 6 mandamentos, que podem ser resumidos em: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que a lei do Senhor moral, ela é ampla e vale para toda a eternidade, e que essa lei moral é resumida em 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos são resumidos em 2 mandamentos que os irmãos lembram bem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Paulo vai trabalhar a segunda tábua da lei, 6 mandamentos que falam do amarás ao próximo como a ti mesmo. E é interessante como Paulo aqui começa já mostrando como nós quebramos o 9º mandamento, que é: não darás falso testemunho ao teu próximo. É interessante porque o que é pecado? Aí começa: pecado são várias coisas, é uma faceta de coisas que se juntam e formam pecado. Mas 1 João vai dizer que pecado é transgredir a lei de Deus. Por isso que Paulo vai mostrar os nossos pecados em cima da lei de Deus. Eu torço por Corinthians, eu torço por Palmeiras. Isso não é pecado, é mau gosto, mas não é pecado. Agora, eu minto para pessoas, isso é pecado. Porque isso quebra a lei de Deus, isso fere a lei de Deus. E aqui já Paulo começa mostrando que nós somos quebradores ou culpados diante do 9º mandamento do Senhor. E é interessante porque ele vai não só mostrar que nós somos culpados, mas dizer como devemos viver, apontando para Cristo, que foi o perfeito cumpridor das leis de Deus. Então ele diz: olha, não darás falso testemunho ao teu próximo. Com outras palavras, é claro, quando ele diz deixando a mentira, fale a verdade, Paulo claramente diz que o nosso antigo homem, e às vezes até o novo homem, ainda lutando contra o pecado, muitas vezes mente e muitas vezes omite certas coisas para ficar bem na fita, para ficar de paz com todo mundo, para ficar tranquilo com todo mundo, para não se comprometer, às vezes até para ser amigo de todo mundo. Mas que se o antigo eu mentia e omitia, o novo eu deve viver na verdade. Eu agora devo ser igual a Jesus, viver em todo o tempo na verdade. E acima de tudo, nos relacionamentos um para com os outros. Afinal, nós somos corpo do mesmo corpo. Nós somos membros de Cristo. Nós estamos unidos uns aos outros e unidos a Cristo. Então, de modo geral, nós devemos viver em verdade. Mais do que não só mentir
E eu gosto do nosso catecismo maior, que ele diz assim, ó: toda proibição tem implícita um mandamento, e todo mandamento tem implícito proibições. O que significa? Que quando Deus fala assim, ó, não roubarás, Ele não só está condenando quem rouba, mas Ele está incentivando a pessoa a viver de um modo digno através do trabalho. Nós falaremos disso daqui a pouco. É só um exemplo. E aqui Paulo trabalha essa ideia. Então, mentir, ficar omitindo, viver na mentira faz mal nos seus relacionamentos de modo geral, mas principalmente dentro do corpo que você está inserido. Quando você mente para o seu irmão, quando você omite coisas do seu irmão, você está prejudicando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. É igual o nosso corpo. Muitas vezes a pessoa tem ansiedade, por quê? Porque a cabeça começa a inventar um monte de situação, e não existe. E começa a mandar falsos comandos para o corpo, e o corpo responde. Aí ele acelera o coração, aí fica pronto para brigar ou para fugir. E nada, não existe nada, e a pessoa está lá. Porque o corpo mentindo para o corpo dá problema. E isso acontece também dentro do corpo de Cristo, quando a gente tem relacionamentos baseados em mentiras ou omissões. Isso é um dos vários exemplos, até um extremo aí do nosso corpo. Mas verdades pela metade, por exemplo, omissões, ou aquela ideia de eu só conto o que me beneficia, mas eu não conto tudo. Eu conto o que é bom para mim. O tudo não é tão bom assim. Isso faz mal. Não só para você, mas para qualquer relacionamento que você está inserido. Inclusive dentro da igreja. Inclusive os fora da igreja. Então, a gente precisa, em tudo que for, falar a verdade e ser o mais verdadeiro possível em todos os momentos, sem exceção. Em todo tempo nós devemos viver na verdade. Em todo tempo nós devemos ser verdadeiros uns com os outros. Em todo tempo as pessoas precisam saber e confiar de que nós somos íntegros uns com os outros e que não escondemos nada uns dos outros. Importante dizer, ser verdadeiro não significa ser grosso também. A gente vai falar isso mais daqui a pouco, mas eu quero dar o recado aqui. Porque eu estou sendo verdadeiro. Tem que falar a verdade em amor. Não, eu estou falando a verdade aqui, então não importa do jeito que eu falo. Está errado também. A gente vai falar isso mais para frente daqui a pouco. Mas essa verdade precisa vir acompanhada de um amor pelo próximo. E é interessante porque esse pequeno versículo traz lições para as nossas vidas. Uma das lições é que, como um autor disse, é impossível falar a verdade até que todas as mentiras tenham sido abandonadas. Não dá para você querer construir um relacionamento baseado em verdades se primeiro você não resolver as mentiras que você contou. Ou seja, você não só deve de aqui em diante ser verdadeiro nos seus relacionamentos, mas em todos os seus relacionamentos você deve prezar pela verdade. E se há algum relacionamento seu que há omissão e que a mentira, ela precisa ser revelada agora. Não, porque eu tenho 20 anos que eu minto para o meu cônjuge sobre tal coisa. Você tem que falar a verdade. Porque tem 5 anos que eu omito informações. Você tem que falar a verdade. E você tem que revelar a verdade para a pessoa. E falar a verdade para a pessoa, mesmo mais difícil que seja. Mas não dá para ter um relacionamento baseado na verdade
se as mentiras anteriores não forem solucionadas. Não dá para fazer assim, não, ó, a partir de agora eu só falo a verdade. E está cheio de mentira para trás. Isso vale com qualquer pessoa. Isso vale para o seu casamento. Isso vale para os seus relacionamentos. Isso vale para as suas amizades. Isso vale para a igreja. Não tem como querer colocar daqui em diante um relacionamento baseado na verdade, se até aqui todo o seu relacionamento foi construído em mentiras. Então, primeiro de tudo, olhe para os seus relacionamentos pessoais, na igreja, no trabalho, em casa, na família, se eles estão sendo fundamentados, ou se por algum tempo eles forem fundamentados na verdade. Você, como imitador de Cristo, você precisa confessá-los para as pessoas. E você precisa contar a verdade. Mas vai doer. Ninguém mandou mentir há 20 anos atrás. Mas vou sair machucado. É o preço que se paga. É o preço que se paga para viver igual Jesus. A gente precisa viver na verdade. Não é só não contar mentira. Dá para entender? Não é só não omitir mais. É viver em transparente verdade para com tudo e todos. Então, se há algum segredo seu, as 7 chaves, que alguém precisa saber, também não adianta vir falar para mim, tá? Se o papo é com o marido, não adianta vir falar para mim que eu não vou resolver o problema. Você tem que procurar a pessoa e tratar com a pessoa. Mas se tem um segredo aí, as 7 chaves que você nunca contou, tem que contar. Porque isso marca o quão parecido com Cristo você quer viver. Porque Cristo em tudo viveu na verdade. E que a partir de hoje a sua vida seja uma nova vida. Se você mentia, não minta mais. E fale a verdade às pessoas. Por mais difícil que seja, às vezes, admitir certas coisas, é necessário viver na verdade. Porque só quem vive na verdade imita Jesus Cristo, porque em tudo Cristo foi verdadeiro. Em tudo Cristo foi verdadeiro. Mas eu não quero. Você tem todo o direito de não querer. Só que toda ação tem uma consequência. Se você não quer ser igual a Jesus, mostra que o seu coração não foi transformado por Jesus. Mas vai ser muito difícil. O que vale mais a pena? Agradar o seu Senhor ou as pessoas? Agradar o Deus a quem você serve, o Senhor que tem poder para te salvar e te condenar, ou as pessoas que não têm poder para nada? Que nós possamos então viver uma vida de verdade e em verdade em todos os nossos relacionamentos. A primeira lição então foi essa, que unidos em Cristo devemos imitar a Cristo vivendo na verdade. A segunda lição é que unidos em Cristo nós devemos imitar a Cristo procurando a paz. E isso Paulo vai nos ensinar do verso 26 ao verso 27 do capítulo 4. Se no primeira exortação a quebra do mandamento era o 9, não darás falso testemunho, agora Paulo nesta segunda exortação fala sobre a quebra do 6º mandamento, que é não matarás. Não matarás. De modo que Paulo deixa claro que se eles ficassem irritados, eles não deveriam pecar, porque trazer ódio ao coração, lembra do que Jesus falou, aquele que se ira contra o seu irmão sem motivo, esse mata o seu irmão.
esse mata a pessoa, esse é igual assassino, é tido por assassino diante do Senhor. Isso significa que existem iras e iras também. Entenda uma coisa, na maioria dos casos, o que Paulo está dizendo aqui é o que acontece na maioria dos casos. Uma ira provocada, então uma ira fútil, uma ira sem sentido da gente ficar bravo. Um exemplo é o exemplo do carro. Não tem, racionalmente falando, não tem por que você ficar bravo com o cidadão que te fechou no trânsito. Não tem por quê. Mas a gente fica bravo com aquilo. Mas existem iras santas e que não se irar é pecado. Por exemplo, quando Jesus se ira no templo porque vê o culto sendo deturpado, Jesus não pecou, porque ali era uma situação em que exigia que ele se irasse. Então, existem momentos em que a ira deve aparecer. Quais são os momentos em que o nome do nosso Deus é blasfemado? Em que o culto ao Senhor é deturpado? Só esses momentos. Agora, quando a pessoa fala mal de mim, ou quando a pessoa me provoca, isso não pode me levar a ira. E é interessante que Paulo vai dizer que essa ira que nós muitas vezes ficamos ou adquirimos ou ficamos irados, não pode se transformar em algo pecaminoso em nossos corações. E não pode se transformar em algo ruim. E é interessante que Paulo diz que até mesmo a ira santa não pode se transformar em pecado nas nossas vidas. E como essa ira se transforma em pecado? Quando a gente começa a alimentar ódio no coração. Sabe a pessoa que fica irada? Aí não é que ela fica irada na hora e acabou. Não. Ela fica irada. Ela fica remoendo. Aí ela faz planos no coração de como ela vai dar o troco. E ela fica no coração ali. Você pisou no meu calo? Tá bom. Não vai ser hoje. Não vai ser amanhã. Mas daqui aí dá uns 2 anos, aquilo ainda está no coração, aí a pessoa dá uma brecha, a outra vem e fala, vai, agora é minha vez de dar o troco. Isso é pecado, porque esse tipo de coisa, de alimentar ira no coração, Paulo vai dizer que isso abre brechas para Satanás. E essa brecha no coração para Satanás, faz com que a gente alimente esse ódio. Por isso que Paulo, irai-vos e não pequeis, e nem deis lugar ao diabo. Quando você ira, isso se transforma em algo, que você rumina essa ira, acabou. Satanás é o mais feliz da situação. Porque agora ele vai usar essa sua ira contra você, contra o próximo, contra o corpo de Cristo, contra a obra de Cristo, e ele vai usar aquilo porque a gente deu lugar para Satanás trabalhar no coração. Por isso o salmista diz no Salmo 4, versículo 4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Não é para ficar maquinando planos, para sossegar. Falar, poxa vida, fulano fez mal para mim. Tá bom, eu perdoo fulano. Acabou. Para que a gente não nutra esse ódio, não nutra essa ira e não dê lugar ao diabo, e o diabo comece a trabalhar no nosso coração livremente um plano diabólico, e você seja instrumento de Satanás para fazer mal para o povo de Deus, para fazer mal para o seu irmão em Cristo, para fazer mal para a igreja de Cristo e para fazer mal para você mesmo. Então, se nós devemos ser transparentes, lembra a primeira lição? A gente tem que ser transparente, e ser transparente envolve: a pessoa me machucou, a pessoa me magoou, eu vou resolver com a pessoa. Eu não vou omitir que eu estou tranquilo com a pessoa e ficar remoendo uma mágoa no coração. Porque você pecou não uma vez, você está pecando 2 vezes assim.
Isso traz lições, meus irmãos. A primeira é que aconteceu algum problema entre você e alguém, vá resolver o problema. Vá resolver o problema. Ah, eu não vou resolver. A Bíblia diz que nem seu culto é aceito por Deus. Se tem alguma coisa entre ti e o teu irmão, larga tudo e vai resolver com o teu irmão, e depois você volta a servir culto ao Senhor. Porque quando a gente alimenta essa ira, esse ódio, dá lugar ao diabo, coisas terríveis acontecem dentro da igreja. De que sentido? Irmãos que ficam, por exemplo, anos sem se falar. Anos sem se falar. Por quê? Nem lembra por quê. Ou é um motivo tão inútil que tem vergonha de falar por quê. Mas está lá, 20 anos remoendo a coisa. E traz aquilo à tona. E não pode ver a pessoa que atravessa a rua. Não pode ver a pessoa na igreja que vira a cara. Isso não existe. A pessoa que faz isso está sendo instrumento de Satanás dentro da igreja. Porque deu lugar ao diabo no coração. Então, se você tem algum problema com alguém, resolva. Vá resolver. Não alimenta. O tempo não cura nada. Deixa eu contar para você um segredo aqui. Papinho furado de que o tempo cura as coisas é papo furado. O tempo não cura nada. Quanto mais você demora para tratar o assunto, mais pesado o assunto fica, e mais difícil fica de tratar. Imagina, aconteceu hoje, você tratou hoje o assunto, é uma coisa. Agora imagina você ter que chegar 20 anos depois para a pessoa e falar: ô fulana, às vezes a pessoa nem sabe. Lembra daquela vez que você não pintou de roxo a placa que eu pedi para você não pintar de roxo? Mas você pintou de rosa porque não tinha roxo. Mas eu fiquei bravo com você e faz 20 anos que eu não olho na sua cara. Vamos resolver isso? Olha a vergonha que é. Olha a vergonha que é para a igreja. Dentro da igreja, terem irmãos que não se olham. Dentro da igreja, ter pessoas que não se conversam. Dentro da igreja, ter irmãos que ficam bravos uns com os outros e não tratam a coisa. Pelo contrário, fica alimentando o ódio. Fica igual a Esaú com Jacó. Quem está vindo na EBD de Gênesis aí está sabendo o que eu estou falando. Fica lá. Deixa meu pai morrer que eu vou pegar esse moleque aí e vou matar ele. É o que a gente faz com os nossos irmãos em Cristo muitas vezes, quando a gente não trata a ira do nosso coração, dando lugar ao diabo. Portanto, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Viva na paz e na verdade. Se você tem que tratar alguma coisa com alguém, seja quem for, procure esse irmão e trate. E fale: ó, sujeito, não gostei. Ó, pastor, não gostei, que eu acho que você é muito ruinzinho pregando, isso está me deixando bravo. Trata o assunto. Não alimente um ódio com que só ganha Satanás nessa história. Só Satanás ganha. Você perde, o seu irmão perde, a igreja sofre, Cristo é envergonhado, só Satanás ganha com essa ira sem sentido no nosso coração. E não alimente nunca mais ódio pelo seu irmão. De hoje em diante. Mesma lição vale para o outro, vale para esse. Se tem ódio, resolve. E de agora em diante, nunca mais alimente ódio por ninguém. A gente viu então que unidos em Cristo nós devemos imitar a Cristo. A imagem está aí. Vivendo na verdade, procurando a paz. A terceira lição é: unidos em Cristo devemos imitar a Cristo, amando o trabalho. Verso 28, Paulo vai dizer isso. De modo que Paulo aqui condena a quebra do 8º mandamento, que é: não roubarás. Então ele começa dizendo que aquele que rouba, imediatamente pare, que ele não roube de novo, e que ele adquira recursos de modo
ordenado por Deus, que é trabalhando. Ou seja, ele deveria começar a sustentar-se a si mesmo através do fruto do próprio trabalho. Ah, Natan, eu sou patrão e tenho funcionários, isso é pecado? Não, não é isso que Paulo está combatendo aqui. O que Paulo está combatendo aqui é a pessoa que defrauda à custa de outras. Por exemplo, você sabe que o valor da peça lá é X, aí você cobra X mais um tantinho porque você está defraudando o irmão. Isso é pecado, isso é roubo. Ah, eu sei que eu preciso pagar tal coisa, mas eu não pago. Isso é roubo. Eu sei que eu preciso fazer não sei o que, mas eu vou dar uma choradinha ali e aí o cidadão vai fazer e eu depois falo que me acerto com ele mais para frente. Você está defraudando a pessoa, isso é roubo. É isso que Paulo está combatendo. Além do roubo clássico, é a pessoa ir lá e tomar mesmo na mão grande. Mas é interessante que a pessoa deveria trabalhar aqui e a pessoa tem que adquirir recursos pelo próprio esforço. A ideia de Paulo é essa: olha, independente de qual seja o seu trabalho, independente de qual seja o tamanho do esforço, se é muito, se é grande, se você se esforça usando a cabeça, se você se esforça com trabalho manual, se você trabalha sentado, a ideia de Paulo é, independente de qual seja o trabalho, do tamanho do esforço, esse é o meio que Deus deu para o nosso sustento. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que amar o trabalho. A gente vive num mundo, e o mundo de Paulo é muito parecido com o nosso nesse sentido, que desvaloriza o trabalho e que acha o trabalho algo terrível. Se você perguntar para pessoas de determinadas ideologias políticas, vai chamar trabalho de demônio quase. Vai dizer que o trabalho é o demônio da sociedade, é um problema na sociedade, que é algo ruim. E a aristocracia da sociedade que Paulo estava escrevendo, defendia a mesma coisa, que trabalho é coisa ruim. Por isso que rico não trabalhava, só o pobre que trabalhava. E só o escravo que trabalhava, basicamente. Só que Deus não cria o trabalho para ser visto como algo ruim, nem como ser visto como algo tedioso, como nós muitas vezes achamos. Mas o trabalho tem que ser amado como algo dado por Deus para o nosso sustento e pelo qual nós fazemos para a glória de Deus, principalmente. Então eu tenho que trabalhar com amor naquilo que eu faço, com vocação naquilo que eu faço, amando o meu trabalho, porque é o meio que Deus estabeleceu para eu me sustentar e para eu cuidar de mim. Mas é interessante que Paulo diz que nem só de mim, mas de todo aquele que precisar. O trabalho também serve para isso, para que a gente cuide dos nossos irmãos em Cristo, para que a gente cuide daqueles que são verdadeiramente necessitados, que a gente cuide daqueles que verdadeiramente precisam de ajuda. Também serve para isso. O nosso trabalho também serve para acudir o necessitado em tempos de dificuldade. E isso traz lições. A primeira é que o meio para sustento pessoal digno que glorifica a Deus é o trabalho. Por isso, se você ganha dinheiro de modo ilícito, ou se você vive de sorte para ganhar dinheiro, não é o jeito que glorifica a Deus. Não, eu sobrevivo de jogatina. Não é o jeito que glorifica a Deus. Eu sobrevivo de fazer aposta em cavalo de corrida. Não é o jeito que glorifica a Deus. O jeito que glorifica a Deus é trabalhar. O jeito que agrada ao Senhor é trabalho. É fazendo com os nossos próprios esforços. É trabalhando para conquistar o que temos. Abandonando então essas práticas pecaminosas, mundanas, de querer ganhar dinheiro fácil sem trabalho. A gente precisa valorizar o trabalho e amar o trabalho que temos. Então, vá trabalhar. Tá? Vá trabalhar.
A segunda lição é que se você tiver condições de estudar e ganhar mais dinheiro, faça. Eu tenho... Não, para com essa ideia católica, romana, demoníaca, satânica, de que dinheiro é problema para as coisas. Não é. Se você amar mais o dinheiro do que a Deus, é problema. Agora, se você tiver condições de estudar, tiver um bom emprego, faça. Porque não fazer é pecado. Porque se Deus está dando condições de você estudar, ter um bom emprego, ter um salário melhor, é porque Ele vai usar você, para além do seu sustento, também abençoar outras vidas. Então faça, corra atrás, não seja egoísta. Olha, eu vou assumir um cargo maior, ganhar melhor, vou trabalhar mais, mas eu quero usufruir esse dinheiro para cuidar da minha família e também de mais necessitados quando eles precisarem. Então não tenha vergonha de enriquecer, de buscar crescer, de buscar um emprego melhor, de buscar meios lícitos que tragam mais recursos para a sua vida. Não é pecado. Pelo contrário, Deus dá essas bênçãos para que eles sejam usados para a glória dEle, para cuidar do pessoal e do próximo. E por fim, se você não gosta de trabalhar, já está em pecado. Se você fica pedindo dinheiro para os outros sem necessidade, é pecado. A pessoa que fica pedindo dinheiro lá no farol, que poderia trabalhar, mas não trabalha porque gosta de ser sustentado e da condição de ser vagabundo mesmo, está em pecado. Cuidado, meus irmãos, eu sei que a gente às vezes tem um coração compadecido, e tem que ter mesmo, e existem casos e casos, a gente não tem como saber todos os casos, mas existe caso de pessoas que estão lá que precisam e a gente tem que ajudar, mas existe caso de pessoas que estão lá porque são vagabundos mesmo, e que estão em pecado, porque teriam todas as condições de trabalhar, mas preferem estar ali, recebendo dinheirinho sem esforço nenhum, ganhando comida sem esforço nenhum, indo para abrigo da prefeitura sem pagar nada. Então cuidado com esses. Claro que se algum irmão precisar, a gente vai ajudar. Só que tem uma grande diferença entre o necessitado e o sem vergonha. Existe um mundo de diferença. Quando é necessitado, nós devemos sim empregar recursos financeiros para ajudar. Dar mesmo, sem moderação para ajudar as pessoas. Agora, quando a pessoa quer roubar e defraudar, não contribua com o pecado dessa pessoa. Tenhamos sabedoria também em ajudar ou contribuir com o pecado. Que a gente possa fazer do jeito certo e que glorifique o nome do nosso Deus. Unidos em Cristo, então, devemos imitar a Cristo, vivendo na verdade, buscando a paz, amando o trabalho. A quarta lição é que unidos em Cristo devemos imitar a Cristo, edificando vidas. E é isso que Paulo diz no versículo 29. Aqui Paulo vai combater a ideia de um pecado que nós cometemos no 7º mandamento, que é não adulterarás. E eu vou explicar por que falar coisas torpes é adultério, com o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, e que na pergunta 139 faz o seguinte pergunta: quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? A resposta é grande. Eu cortei só a parte que interessava aqui para não precisar dar a resposta inteira. E lá diz: um dos pecados proibidos dentro do 7º mandamento, que é o de não adulterarás, é, à luz da interpretação bíblica completa, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, são quebra do 7º mandamento. Então falar besteira, você está em pecado. Eu falo besteira, está em pecado.
eu falo coisas que não edificam ninguém, está em pecado. E está pecando contra o 7º mandamento, que é o pecado de não adulterará. Fica claro então a ordem de Paulo para que eles abandonem um tipo de conversação improdutiva, que não leva a lugar nenhum, conversa que não leva para lugar nenhum, conversa que só sai besteira da boca, e que eles passem a falar palavras que tenham valor, que eles gastem o latim deles, ou o grego, com coisa útil, não para falar bobagem, não para falar coisa torpe, não para falar coisa sem sentido, mas que a palavra deles seja usada para falar coisas boas, que edificam as pessoas conforme a necessidade. Isso é interessante, porque o apóstolo mostra que além de falar o que é certo, a gente também tem que aprender a saber quando falar. Não é só falar o que é certo, é saber falar o que é certo no momento certo. Não adianta você ficar falando coisas certas nos momentos errados. Não adianta você falar coisas valorosas, mas que não tem necessidade. Não tinha necessidade nenhuma de você falar aquilo naquele momento. Mas foi a verdade. Parabéns. Mas não tinha necessidade nenhuma de falar, errou do mesmo jeito. Errou com a verdade. Paulo nos instrui a não só aprender o que falar, a saber o que falar, mas como falar e quando falar. Eu lembro que eu sou irmão mais velho e a minha irmã é bem diferente de mim, assim, no que tange a personalidade. Então, por exemplo, eu nunca gostei de festa, eu nunca gostei dessas coisas. Minha irmã adora. Minha irmã, se largar numa festa rave, ela ia, agora não vai mais, está mais caseiro ultimamente. Mas com uns 20 e poucos anos, ela ia em festa rave, ela gosta dessas coisas. Eu cansei, meus irmãos, de falar coisas apropriadas, que entrava por aqui, saía por aqui. Por quê? Eu falava o que era certo, mas não tinha necessidade nenhuma de eu falar aquilo. Não tinha o menor propósito eu falar aquilo naquele momento. Falava o que era certo, mas no momento errado. Mas eu lembro de uma vez em que aconteceu algumas coisas na vida dela e ela me procurou para conversar sobre determinado assunto. E eu vi que naquele momento eu falei algo que não entrou por aqui e saiu por aqui, mas que ela guardou no coração dela. Isso vale para filho também. Fica brigando com o filho, aí fica lá, faz, aí entra por aqui e sai por aqui. Vai chegar a hora que você vai falar e o filho vai escutar, porque a gente tem que saber falar conforme a necessidade das coisas. Tá precisando de um puxão de orelha, não vou falar a palavra de incentivo, tá errado. Tá precisando de um carinho, não é hora de brigar. Tá precisando de cuidado, não é hora de querer incentivar a coisa. Tem que saber o que falar, quando falar, conforme a necessidade, de modo que o que você tenha para falar não seja algo improdutivo, mas frutifique e edifique a vida da pessoa que está escutando. Então, meus irmãos, trazendo algumas lições para as nossas vidas, a nossa palavra tem que ser sal, que salga, luz que ilumina. Não adianta ser luz e tapar a luz falando no momento errado. Não adianta saber a verdade, falar a verdade no momento errado. A gente precisa aprender a falar coisas corretas e ter sabedoria de as falar no momento correto, e no tom correto, e do jeito correto, porque assim a gente alcança o propósito de edificar vidas. Lembra de Jesus? A gente precisa imitar Jesus, e ninguém fez isso melhor do que ele. Que quando era para brigar com o fariseu e subir o tom, ele subia, sem piedade.
Quando era para olhar e trazer misericórdia para a moça que ia ser apedrejada, falou: filha, perdoa os seus pecados. Não passou a mão na cabeça, mas também não condenou mais do que já eu tinha sido condenado. Falou: perdoa os seus pecados, vai e não peques mais. Quando precisou cobrar dos discípulos, cobrou. Falou: pô, estou aqui com vocês todo esse tempo e vocês ainda estão com o coração endurecido. Estou fazendo um milagre aqui, o coração de vocês está duro ainda. Mas quando precisou trazer carinho, ele foi lá e falou com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A gente precisa saber o que falar, quando falar e como falar, para que a nossa palavra seja como sal e luz, que edifica vidas, e não seja só discurso vazio jogado ao vento, mas que de fato produza transformação no coração e na vida das pessoas que as escutam. Uma outra situação é que para de falar bobagem sem sentido. Entenda, não é pecado fazer piada, tá? Antes que comece aí a galerinha, não pode fazer piada na igreja. Existem momentos em que é preciso quebrar o clima e uma piada vai bem. Existem momentos em que é necessário fazer algumas coisas, mas só falar bobagem, o que é? Quando você fala algo totalmente inútil para a situação, sem propósito algum. Ah, não, falo bobagem aqui, aí entra no papo de bobagem, aí os homens começam a falar de pornografia e começa lá a falar também. Não tem propósito nenhum aquilo. Totalmente fútil, não vai levar para lugar nenhum, não vai levar para nada aquilo. Ah, não, mas agora o fulano está falando de futebol. Calma. Se esse futebol pode abrir portas para futuramente eu conseguir falar do evangelho para essa pessoa, não tem problema falar do futebol. A gente precisa saber o que convém e quando convém falar, para que a gente consiga trazer edificação para a vida das pessoas do modo correto. Nós vimos então que unidos a Cristo devemos imitar a Cristo edificando vidas. A semana que vem a gente termina essas ordens aí de Paulo, tá bom? Então, relembrando o que a gente viu até aqui. A gente viu 4 lições de Paulo. A primeira, que a gente deve imitar a Cristo vivendo na verdade, em tudo ser verdadeiro. Que a gente deve imitar a Cristo procurando a paz. Que a gente deve imitar a Cristo amando o trabalho. E que a gente deve imitar a Cristo edificando vidas. Semana que vem eu continuo e a gente continua falando aí do que fazer e de como viver dentro desse texto, para também não cansar muitos irmãos. Sei que talvez já tenha sido lição demais aí até para os irmãos colocarem em prática tudo uma vez só, mas coloquem em prática. Não vai ser fácil. Mas Jesus nunca falou que ia ser fácil. Jesus nunca falou: olha, siga-me, a sua vida vai ser flores e maravilhas. Ele falou: siga-me, tome a cruz e vem. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas a recompensa vale a pena. Que a gente possa então aplicar essas coisas no nosso dia a dia, que a gente possa viver na verdade. Se você tem coisas para resolver com quem quer que seja, procure essa pessoa. Procure essa pessoa. Ah, mas ela não vai me perdoar. O problema é dela, tá? A sua obrigação é ir lá e conversar. Você não está na pele dela para tomar a decisão no lugar dela. Se ela vai perdoar ou não, aí cabe a ela. Mas a sua obrigação é ir lá e tentar tratar. E pedir perdão se precisar pedir. E confessar o pecado se precisar confessar. E dizer: olha, fulano, eu fiz isso, isso, isso. Me perdoa, eu quero começar do zero. Busque a paz. Se você está brigado com alguém aí, busque essa paz.
Busque tratar esse problema, que às vezes nem é causado por pecado, às vezes é só gostos diferentes, às vezes é estilos de pessoas diferentes. Busque a paz com essas pessoas, quem quer que seja. Ame o trabalho, tá? Continue trabalhando, você tem trabalhado. Busque melhorar no seu trabalho, busque crescer no seu trabalho e edifique vidas. Aprenda e ore ao Senhor para aprender a falar o quando convém, o que convém e do modo que convém, para que Deus possa, através de você, transformar vidas que vão escutar você falando, vidas que vão escutar você ensinando, você exortando, você admoestando, você aconselhando, você cuidando, você exortando. Então que a gente possa ter sabedoria no falar, quando falar, do jeito que deve ser falado.